Então, eu falei que eu ia retomar aqui a parte que eu tinha prometido, né, de falar do diâmetro da ASME, mostrar porque que eu fiz aquela revisão de matemática básica, mas eu não aguento, eu preciso mostrar mais aplicação, não aguento. Então, olha só, tem algumas situações nas quais a gente vai querer acionar diversas polias com apenas uma polia motora, ou seja, apenas uma polia que está conectada com o motor. No caso do próprio motor veicular, é assim que funciona. Nem todos os motores veiculares usam correias, alguns usam correntes. Então, nessa figura, a gente tem um motor elétrico acionando essa polia. Daí a gente tem uma polia que faz o tensionamento da correia. Aí nós temos a polia movida. Aqui a gente tem a outra polia movida. E aqui eu tenho algumas polias que são chamadas de idler pulleys, que são as polias que apenas ajudam na mudança de direção e também, de uma forma ou de outra, ajudam a fazer o tensionamento das correias. Então, na próxima transparência, eu vou mostrar uma animação dessa situação que eu tirei desse site aqui que eu te mostrei na videoaula passada. Bem legal o site. Olha aí esse sistema funcionando, que bacana. Você pode perceber que uma única polia motora aciona outras duas polias movidas. E no início das aulas, eu tinha falado para vocês que a gente podia usar polias e correias para reduzir vibrações e choques. Olha que legal essa configuração de que a gente tem um tensionador que também amortece vibração. Olha que bacana ele funcionando. Eu gosto de te mostrar essas coisas para que vocês possam ter na manga, né, mais instrumentos para construir o seu arsenal de aplicações em engenharia mecânica. Agora vem um ponto fundamental para que você entenda um aspecto relevante da segurança do sistema de transmissão de potência. Quando as correias estão em operação, elas acabam transmitindo potência através do atrito. A gente tem um monte de tipos de correia, correias planas, correias em V, que também são chamadas de correias trapezoidais, correias dentadas, correias sincronizadoras. E as correias, elas têm um sistema natural de proteção contra a sobrecarga. Porque olha só, ao contrário das transmissões por engrenagens, se houver uma sobrecarga, um sobrefluxo de potência, isso vai fazer com que as correias simplesmente deslizem nas polias. Não estou dizendo que simplesmente é uma coisa ok. Estou te falando que é o seguinte, que provavelmente nada de muito sério vai acontecer em situações de sobrecarga de potência. Então, nesse caso, a questão da transferência de potência através do atrito acaba servindo para uma proteção do sistema de transmissão contra grandes danos. E aí, na pior das hipóteses, talvez somente a correia precise ser substituída. E se você estivesse falando sobre uma transmissão que tivesse engrenagens, se tiver uma transmissão excessiva de torque, as engrenagens, eixos inteiros podem ser danificados e a manutenção fica muito mais complicada. Olha essa animação que mostra o que acontece quando a gente tem um torque excessivo sendo transmitido pelas correias. O máximo que vai acontecer aí, no caso, óbvio, né, vai ser um deslizamento. E aí faria com que o sistema não fosse danificado como um todo. E se a gente tivesse engrenagens, certamente o estrago seria bem maior. E por fim, eu quero te mostrar esse tipo de transmissão, que é uma transmissão chamada de transmissão cruzada ou transmissão reversa. Essa configuração mecânica ela tem uma única finalidade, que é reverter o sentido de rotação. Só que no meu ponto de vista, essa solução é uma péssima solução de engenharia. Porque nessa situação, as correias vão se tocar, as correias vão vibrar, elas vão fazer barulho, vão ter menor durabilidade. Então, se você quiser mudar o sentido de rotação, pensa uma outra forma mais agradável para poder fazer a reversão no sentido de rotação. Dá uma olhada nessa animação, por favor, que mostra justamente a migração de você ter uma transmissão direta para uma transmissão reversa. Essa é a única vantagem. E aí eu prometo que eu estou terminando, é que engenharia para mim corre na minha veia, entendeu? Então eu preciso te mostrar aplicação. Então só mais um pouquinho. Olha que jeito legal de eu tensionar as correias através de um mecanismo que permite o deslizamento da base do motor. Isso inclusive é muito importante para que você possa entender como é que funciona a montagem de polias e correias. Tem esse parafuso de ajuste aqui que permite que a base do motor sofra translação. Vamos ver uma animação dessa situação. Olha que dispositivo interessante. Além de permitir a montagem, ele pode permitir também o tensionamento das correias, o que aumenta a capacidade de transmissão de potência. Muito bacana, né? Inclusive para fazer manutenção fica muito mais fácil a montagem e a desmontagem. E para fazer esse mesmo efeito de tensionamento, a gente pode pivotar a base do motor. Mas claro, tudo isso tem que ser previsto no projeto do sistema de transmissão de potência. Olha uma animação dessa situação aí que eu te falei. Olha que bacana. Então, tanto para fazer a manutenção, quanto para compensar eventuais vibrações e perturbações, choques, esse sistema funciona muito bem.
Aqui, então tudo isso é muito importante para que a gente possa entender como essas forças F1 e F2, independente se você está trabalhando com o eixo da polia menor ou com o eixo da polia maior, isso não importa. Do ponto de vista dos eixos, quando eu aplicar a fórmula do diâmetro da ASME, eu preciso calcular o momento fletor atuante em cada seção. E para fazer isso, eu vou precisar determinar a flexão oblíqua, o traço do plano do momento que está resultando naquela seção específica do eixo. E se essa seção específica do eixo tiver a ação ou a influência de polias que estão montadas sobre o eixo, eu vou precisar entender como calcular F1 e F2 para fazer os cálculos das forças e momentos resultantes nos eixos. Então, eu quero te mostrar uma compilação das vantagens das polias, apresentar mais uma vez, só que de forma muito sintética, os tipos de montagem, que eu tenho montagem direta, a montagem reversa ou cruzada, ou a montagem múltipla, ou também chamada de serpentina. E aqui eu prometo que eu vou falar uma última informação sobre a aplicação. Nesse caso da serpentina, perceba que a parte interna da correia toca as polias. Aqui eu continuo com a parte interna da correia tocando a polia. Aqui eu continuo tendo a parte interna, só que olha que interessante. Agora a transmissão de potência tem que acontecer através da parte externa da correia. Então essa correia para montagem de serpentina dessa forma tem que ser uma correia especial que é capaz de transmitir potência por todas as suas laterais. Daí eu quero reforçar aquela informação que eu tinha dado para vocês de que o ângulo de abraçamento θ vai ser calculado sempre na polia menor. Então vejam aqui na transmissão direta que esse é o θ que é utilizado nas fórmulas e o cálculo do θ é feito através desta fórmula para transmissões diretas. Por se tratar de uma péssima solução de engenharia, em nenhum exercício eu vou pedir para vocês calcularem eixos que têm polias montadas através de um sistema reverso. Se você quiser, procura na literatura específica como calcular o ângulo θ, ou seja, esse ângulo de abraçamento aqui, que é medido na polia menor, para esse tipo de situação. Então, se você analisar dimensionalmente, você vai perceber que o θ é um ângulo de abraçamento que sairá em radianos. Um outro detalhe específico sobre correias é que o seguinte, caso não seja fornecido no enunciado do exercício a distância entre centros, vocês devem utilizar a fórmula do fabricante que estima a distância entre centros. Na maior parte dos nossos exercícios, a gente vai usar correias trapezoidais. E em correias trapezoidais, a força normal ao canal da polia ela é inclinada em relação à direção da força. Então eu preciso calcular o ângulo de abraçamento corrigido. Perceba essa inclinação nessa ilustração aqui. E também chamo a atenção de vocês que em correias trapezoidais a transmissão de potência acontece pela lateral da correia. Muitas pessoas equivocadamente acham que a transmissão de potência acontece quando a correia toca o fundo da polia. E isso é uma coisa indevida, isso é um erro de aplicação das correias. Então deixa eu retomar o meu rumo aqui. Eu estava dizendo para vocês que é fundamental que o ângulo de abraçamento θ seja corrigido por causa do ângulo do canal que a gente usa a letra A para expressar. E aí eu estou te apresentando a fórmula para calcular o θc, que é o ângulo de abraçamento corrigido. E aí finalmente eu vou poder usar aquela explicação que eu dei anteriormente sobre o argumento do ângulo. Vocês percebem que no denominador dessa divisão eu tenho uma função trigonométrica? Como é que se chama esse trem que está aqui dentro dos parênteses? A gente não conversou sobre isso, falou que isso se chama argumento. E esse argumento é composto pelo ângulo do canal A dividido por 2. E o ângulo do canal normalmente vai ser medido em graus. Dá uma olhada nessa tabela aqui, por exemplo, que traz para vocês valores do ângulo do canal, que é esse carinha aqui, ó, o ângulo do canal A, para vários tipos de perfil de correias e polias. Então vocês vão perceber que o ângulo que está mostrado aqui, ele está tabelado em graus. E muitas vezes, quando eu forneço o ângulo do canal em exercícios, eu também forneço o ângulo do canal em graus. Então, turma, para você fazer esse cálculo vermelho que eu estou te mostrando, não tem nada a ver com a divisão, é só na função trigonométrica. Se você, por exemplo, tiver uma correia 3V e o diâmetro da polia menor, você está vendo que nessa tabela os valores são dados em função da polia menor? Vamos supor que a sua polia menor tenha 100 milímetros, ou seja, esteja aqui nesse intervalo. O ângulo do canal seria 38 graus.
Pelo fato de ser 38 graus, a sua calculadora, para resolver essa função trigonométrica, tem que estar em graus. Beleza? Então, na próxima videoaula, eu vou fazer um diagrama de corpo livre das polias e correias, e aí a gente vai começar a calcular o momento fletor que aparece no eixo.